Peguem a Bíblia, por favor. Trouxeram a Bíblia? Pode ser uma Bíblia eletrônica também, que vale, ok? Não é pecado, pelo contrário. É bom ter a Bíblia conosco. Encontrem aí o Evangelho segundo João. E eu quero ler um texto aqui que vai servir de mediação da nossa conversa aqui, porque tem que ser a Bíblia. Osni e Marilda, vocês têm nos apoiado muito, obrigado, viu? Capítulo 13 de João. Vamos ler do verso 31 em diante. Quando ele saiu, esse ele aqui é Judas, o Iscariotes. João 13, 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O contexto aqui é o contexto da Santa Ceia. A única Santa Ceia da qual Jesus participou, porque foi ele que implantou a Santa Ceia, ele transformou a Páscoa em ceia, aquela foi a primeira, e é a única da qual ele participou, porque ele disse assim: eu não beberei do fruto da vide, até que beba novo convosco no reino de Deus. Terminada a ceia, Judas saiu, com o intuito de entregar Jesus. E o texto diz assim: e logo que ele, Judas, saiu, Jesus falou que seria glorificado. E ele falou para os discípulos: para onde eu vou, vocês não podem ir. Esse para onde eu vou, ele pode ser entendido de duas maneiras. Eu vou para o Calvário, vocês não podem ir. Porque vocês não vieram para ir para o Calvário, eu vim para ir para o Calvário. Mas também pode significar para o céu, para onde eu vou. Porque num outro lugar da Bíblia diz assim: para onde eu vou, vós não podeis ir agora, mas poderão me seguir depois. E nós iremos com Jesus quando ele vier, amém? E aí então ele disse: um novo mandamento vos dou. Novo mandamento. Não é novo. No dia que Jesus falou, um novo mandamento vos dou, naquela noite, digo, ele não estava dando nada novo. Porque o mandamento do amor é um mandamento bastante antigo, que está no Antigo Testamento, está na Torá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso está na Bíblia, no Antigo Testamento. Mas Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Em grego existem pelo menos duas palavras para novo: neos e kainos. O neos é quando é um bebê, nasceu, é novo, nasceu agora. O kainos é quando você visita um colecionador que tem vários carros, e você olha um carro assim que tem 40 anos, por exemplo, mas ele está novinho em folha. É novo, ele não tem defeito. Kainos. Esse novo mandamento que Jesus deu é um mandamento já existente, mas com uma nova roupagem. Que roupagem é essa? Jesus explica: que vos ameis uns aos outros da mesma maneira que eu vos amei. Qual é a medida desse novo mandamento? É a medida do amor com o qual Deus nos amou. E João 3,16 assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu na cruz, morreu. Essa é a medida do amor com o qual Deus espera que nós nos amemos, mutuamente, isto é, uns aos outros. Aí tem esse verso 35, que os pregadores não gostam e que os irmãos também não gostam. Porque ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros.
Nós somos conhecidos como Igreja Adventista do Sétimo Dia, como guardadores do sábado. E por anos nós fomos campeões de debates. E eu me lembro quando era pequeno, tinha os irmãos que eram os debatedores, os pastores que eram os debatedores. E nós íamos assistir aos debates e nós ficávamos na torcida. E quando o nosso representante ele dava uma lambada no outro, a gente vibrava. O sábado tem que ser guardado, porque a Bíblia ensina isso daí. A Bíblia não ensina para guardar outro dia, ela diz que é o sétimo dia. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar, as fontes, tudo. E no sétimo dia descansou, abençoou, santificou o sábado. Mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus porque guardamos o sábado. Diz? Você pode me mostrar? Não tem. Mas a Bíblia diz, e eu acabei de ler para vocês, que todos conhecerão que somos discípulos se nós tivermos amor uns para com os outros. O amor é essencial em qualquer relacionamento. Ele é essencial na igreja, na família, no trabalho. Ele é essencial e sem ele é impossível ser cristão. Quem não ama não pode ser cristão. Como é a medida do amor do Senhor Jesus, o amor de Deus? Vou citar só 2 exemplos. Porque Jesus falou para aquele grupinho de discípulos, como eu vos amei. Mas pode abrir e dizer, como ele amou o mundo, ok? Como é que ele amou aquele grupinho? Como é que Jesus poderia amar um Judas, por exemplo, que o trairia? Como é que Jesus poderia amar um Pedro, que por 3 vezes o negaria, num período curtinho assim, de espaço de tempo de horas, talvez menos do que horas, talvez 1 hora. E vou ensinar uma coisa para vocês. Assim como Pedro se converteu e se tornou um baluarte da fé, Judas também poderia ter se convertido, sabia disso? Como eu faço um apelo em todo final de sermão, Jesus fez um apelo para o Judas, no finalzinho da vida de Judas, antes dele sair, de junto deles ali. Jesus falou assim, aquele a quem eu der o pão molhado no vinho, esse é o que vai me trair. Aquilo era um apelo. Judas poderia ter traído Jesus e ainda assim poderia ter se arrependido, porque Pedro o negou e ainda assim se arrependeu. Eu acho que não foi fácil para Jesus amar aqueles caras lá, viu? Porque amar um mentiroso não é gostoso. É. Amar um traidor não é gostoso. Amar um indivíduo que é falso, que é seu amigo, diz-se ser seu amigo, e na hora do vamos ver o camarada vira as costas, é fácil amar? Não é. Mas o Senhor Jesus amou. O Senhor Jesus amou aqueles que lá no Calvário o crucificavam. E ele olhou para o Pai e falou assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amor. Amar os que são da sua família, que dão o sangue por você, que dão a medula, é fácil. Difícil é amar as pessoas que não são do seu convívio, amar as pessoas que fazem o mal. Mas quando nós amamos, quando o reflexo do amor de Deus por nós se espraia, nós conseguimos amar. O amor de Deus, como a chuva, ele vem na vertical. A chuva se espalha na horizontal. O amor de Deus em nós, ele se espalha na horizontal. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Queria ilustrar isso aqui com uma parábola que Jesus contou. Lucas, capítulo 10. Rapidez, no capítulo 10. Versos 25 em diante. Um homem, intérprete da lei, ou um escriba, um fariseu, uma coisa assim,
queria colocar Jesus à prova e perguntou-lhe: que farei para herdar a vida eterna? Eu queria que você pensasse na pergunta desse homem aí. Essa é a pergunta de todos os homens e mulheres que passam por esse mundo aqui. Não basta apenas querer um emprego, não basta apenas querer uma família, não basta apenas querer ter sucesso. Um dia na vida, um dia, todo homem e toda mulher vai querer saber o que é que tem que fazer para herdar a vida eterna. Porque essa vida aqui, ela vai embora no estalar dos dedos. E Jesus falou: o que é que diz a lei? Aí o entendido da lei falou assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus falou assim para ele: você falou legal, faça isso, você vai viver. Mas o homem não se deu por satisfeito e falou para Jesus assim: mas como é que eu vou amar? Eu preciso saber quem é o meu próximo. Quem é o seu? Quem é o seu próximo? Aí Jesus contou a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, 24 quilômetros aproximadamente, Tiago. Dá quase para fazer uma luta, né, nesse período. Hoje tem asfalto lá. Quando a gente desce lá de Jerusalém para Jericó, e alguns de vocês vão comigo em setembro para lá, e nós vamos fazer isso. É uma beleza, mas nos dias que Jesus contou a história, era uma estrada íngreme, sinuosa, no meio dos despenhadeiros. E num lugar específico, os salteadores. E eles pegaram o homem. Além de o roubarem, bateram nele, quase que o mataram. A Bíblia diz que ele ficou semi-morto, quase morto. E passou um indivíduo famoso, da principal casta daqueles dias, da casta religiosa, um sacerdote. E o sacerdote deve ter pensado assim: não vou me comprometer. Amar é comprometer-se, é envolver-se. Mas o sacerdote tinha razões para não se comprometer. Ele não podia se misturar com qualquer um. Passou de largo, diz a Bíblia. Não passe de largo, viu? Porque a omissão, ela é tão culposa quanto um ato ruim. Passou um levita, casta também importante. Não posso me envolver porque tenho que ir ao templo. Eu vou estar sujo, imundo, não vou poder atuar no templo. E passou finalmente um homem que a Bíblia não nomeia. Não fala nem o nome, nem a profissão, diz apenas que era um estrangeiro, um samaritano, odiado. Lembram do dia que Jesus encontrou a mulher samaritana junto ao poço de Sicar? Ela falou simplesmente o seguinte para ele: como é que, sendo tu judeu, pedes a mim que sou samaritana? Eles não viviam bem, não viviam em paz. Mas o samaritano não perguntou se era um judeu, se era um samaritano, se era um etíope, não perguntou nada. Ele parou o seu carro, foi lá, atendeu o doente, estava doente, socorreu-lhe as feridas, o levou para um lugar seguro, pagou para que alguém cuidasse dele, e ainda disse: se gastar mais eu pago na volta. Pode confiar. Aí Jesus olhou para esse escriba e disse para ele: qual você acha que agiu corretamente? Qual você acha, eu vou traduzir na linguagem do nosso assunto de hoje, qual você acha que amou? Ele disse: o último. Aí o Senhor Jesus falou para ele, está aqui na Bíblia, bem aqui na Bíblia, verso 37. O 36, a pergunta: qual dos três parece ter sido o próximo? O 37, o intérprete da lei disse: o que usou de misericórdia. E Jesus falou: vai e procede tu de igual modo. Será que nós poderíamos dizer que Jesus está dizendo para nós hoje, aqui na nossa comunidade,
que nós devemos ir e proceder do mesmo modo? Sim ou não? É usar de misericórdia, é amar. É permitir que o amor com o qual Deus nos ama se espraia através de nós na horizontal para atender as pessoas. No final de tudo, no final do julgamento, a pergunta será: você amou como Deus amou? E nós seremos julgados de acordo com isto. Você amou do jeito que Deus amou, na medida que Deus amou? Não seremos julgados por outras coisas, porque o amor é o cumprimento da lei. Às vezes eu fico pensando, como é que é a nossa maneira de amar, de viver, se nós não vivemos com base no verdadeiro amor, a vida não tem sentido. A vida não vale a pena. Pode conversar com as pessoas que ganharam o mundo, mas não ganharam o céu. E você vai descobrir que elas ganharam tudo que era possível ganhar aqui, mas tudo que é possível ganhar aqui, fica aqui. Perderam a vida. Perderam tudo. Tudo que nós precisamos está nesse livro aqui, amados. Está nesse livro chamado Bíblia. Eu vou encontrar aqui um trecho que é um poema sobre o amor e eu vou ler quase que do jeito que eu li outro dia numa gravação para o rádio. Primeira Coríntios 13 é onde está o poema do amor. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ah, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas folga-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. O verdadeiro amor não permite prejudicar o próximo. O verdadeiro amor não permite fazer julgamentos. E o verdadeiro amor não permite omissões. Não permite prejudicar, não permite julgar e não permite omissões. E mais, quero terminar com um verso de um outro escritor bíblico, Pedro, pertinho do Apocalipse. Primeira carta de Pedro.
O amor tem um poder que nada e ninguém mais tem. 1 Pedro 4:8. Eu vou ler o 7 para que o 8 tenha o seu brilho devido. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Que tipo de amor é intenso? É verdadeiro, é profundo. É um amor na medida do amor de Deus. Eu vou repetir algo que eu falei há poucos minutos. No final de tudo, quando Deus fechar o assunto do julgamento, a grande pergunta será: amou como Deus ou não amou como Deus? Se amou como Deus, à frente do nome estará: sim, amou. E o texto bíblico diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Se está escrito amou, é porque cobriu uma multidão de pecados. Está salvo. Mas se estiver escrito não amou, os pecados não foram cobertos, não foram perdoados. E se os pecados não foram perdoados, a porta da eternidade estará fechada para a pessoa para todo sempre. Se Deus encerrasse hoje o juízo da sua vida, qual seria a palavra ou a expressão que Ele colocaria à frente do seu nome? Sim, amou. Ou Ele colocaria não, não amou. Não é amar a sua família, porque é fácil amar quem dá o sangue para você. É amar ao próximo. É a sua família, é quem está ali, é quem está lá, é quem está lá longe. Amar. O que você gostaria de dizer para Deus hoje? Senhor, eu quero ser contado entre aqueles que terão à frente do seu nome as expressões sim, amou. Você quer falar isso para Deus agora? Fique em pé. É a sua vez. Fala para Deus. Esse assunto é entre você e Deus. A única coisa que eu sei é que se você deixar Deus amar você do jeito dele, você vai aprender a amar as pessoas do jeito de Deus. Nenhuma pessoa, nenhuma, estará na eternidade sem ter amado do jeito que Deus amou. Na eternidade, Deus não terá tempo para nos ensinar a amar. Esse trabalho é enquanto nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque na eternidade não haverá uma só pessoa que precisará de você. Não haverá. Mas aqui há uma pessoa, uma dezena, 1000, talvez 1 milhão, sei lá. Deixe o amor de Jesus fluir em você. Ame as pessoas, abençoe as pessoas com a sua vida. Senhor Deus, dá uma olhada aqui, ó. Nós queremos amar como o Senhor amou. Ensina-nos, por favor.
inclusive amar as pessoas que não merecem ser amadas. Torna-nos instrumentos poderosos do teu serviço, e que, além de sermos abençoados, que abençoemos as pessoas com as quais entramos em contato. Senhor, constrói ao redor de cada um de nós um muro de proteção, de fogo, contra o mal. Nós queremos viver como Jesus viveu e amar como Ele amou. Que a Tua bondade nos siga, nos acompanhe hoje, em cada dia da nossa vida. E como Teu ministro, eu intercedo pela minha comunidade, para que nenhum fique do lado de fora. Pai querido, cuida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Em nome de Cristo, nosso Salvador e Senhor, o Teu Filho amado. Amém.